Olá, meus amores! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre força, resultante e componentes da força. Então, nosso assunto é o seguinte. Primeiro, a gente vai definir o que é força. Então, o que eu preciso ter em mente? Newton, quando definiu força, ele disse o seguinte: força é o agente que provoca a mudança na velocidade de um corpo. Então, todas as vezes que um corpo mudar de velocidade, é porque há sobre ele a ação de uma força. Para ficar um entendimento mais razoável, mais simples para nós, a gente pode entender que força sejam algo como coisas puxão ou empurrão. Toda vez que você puxa algo ou que você empurra algo, você está aplicando uma força sobre este algo. E aí, o que eu preciso me lembrar além disso? Que força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem intensidade, ela tem direção e ela tem sentido de aplicação. Por isso que puxar e empurrar são dois atos diferentes. Além disso, a gente classifica as forças de duas maneiras. A força pode ser considerada uma força de campo, se ela é uma força que age à distância por intermédio de algum campo. Por exemplo, a força elétrica, ela age mesmo à distância entre os corpos e ela é intermediada pelo campo elétrico. A força gravitacional, que é o nosso peso, age à distância por intermédio do campo gravitacional. A força magnética age à distância por intermédio do campo magnético. Agora, se for preciso que haja contato entre os corpos para que haja a ação da força, aí nós chamamos essa força de contato, como por exemplo o atrito, que é o escorregamento entre os corpos. Ou a tração, quando eu estico uma corda e há a força de tração tensionando essa corda. Agora, se força é uma grandeza vetorial, a gente precisa se lembrar que grandezas vetoriais são representadas pelos vetores. Vetores são entes matemáticos, que a gente percebe representando por meio de uma seta. Representado por meio de uma seta, o comprimento da seta é diretamente proporcional à intensidade do vetor. Quando a gente falar de direção, estamos falando de vertical, horizontal ou oblíquo. E sentido para cima, para baixo, direita, esquerda. E quando a gente tiver mais de uma força atuando num corpo, para que a gente calcule a resultante das forças que agem neste corpo, a cada dois vetores eu posso usar o que a gente chama de regra do paralelogramo. Então, para eu calcular o valor do meu vetor resultante, basta que eu tenha o ângulo formado entre esses dois vetores e também tenha o valor, a intensidade do módulo de cada um desses vetores, certo? Não preciso ficar tão preocupado assim, porque em geral a gente trata de casos especiais. Dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, a gente só soma os valores. Mesma direção, sentidos opostos, a gente subtrai. E se eles são perpendiculares, ou seja, se eles formam 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras. Por quê? Voltando lá no nosso esqueminha. O vetor resultante, ele é sempre a diagonal principal de um paralelogramo que eu formo com os dois vetores que eu estou somando. Se esses dois vetores A e B tiverem um ângulo de 90 graus entre eles, o vetor resultante é a diagonal de um retângulo, ou ainda é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, nós usamos o teorema de Pitágoras. Muito obrigada, gente!